Olá, estamos aqui novamente com o programa Conversa de Sofá, continuando hoje a nossa conversa com o Bispo Eurípides, como ficou prometido, né? Nós prometemos e vamos cumprir. Estamos aqui novamente para a gente conversar sobre esses assuntos de guerra espiritual, de intercessão também, ensinando as famílias a lidarem com isso, porque é uma realidade que a gente vive, né? O importante é que a gente entender que todo mundo está envolvido numa guerra. Você tem a sua, eu tenho a minha. Todos nós estamos inseridos numa guerra, uma maior do que a outra, aprendendo, e a gente está sempre aprendendo. É uma sobrevivência, né? A vida. É sobrevivência. E falar de sobrevivência, eu lembro das músicas antigas, né? Eu sobrevivi, mas tudo bem, vamos embora. E quando a gente fala de aprender, hoje a gente sabe algo mais do que um ano atrás, há mais do que 10 anos atrás, e sabemos muito menos do que Deus pode nos ensinar no próximo ano. É verdade. Então, guerra espiritual, Bíblia, é um constante aprendizado. Sim. Todo dia você tem que estar com o coração aberto para aprender. É verdade, né? Tem muitos livros bons, né? A gente já pode começar conversando sobre batalhas na mente. Claro, coisas assim. Lógico. Não sei se vocês se lembram, semana passada eu mencionei que a guerra espiritual dentro da igreja ela tem mudado. Hoje você não vê mais muitos endemoniamentos, principalmente na igreja. Lógico que quem vem do ocultismo e tal, ele vai ter algum problema nos processos de libertação. Mas a guerra espiritual hoje, na vida do cristão, ela tem pegado 3 áreas: a mente, a vontade e as emoções. Você falou que a gente amanhã vai saber mais do que hoje. Eu lembro que nos anos 90, isso era futuro. Era futuro. A gente via palestras na igreja que estávamos caminhando para isso, para a guerra espiritual ser na mente, na vontade, nas emoções. Eu me lembro demais de ouvir palestras assim. Eu tenho 2 livros que, quando fala de livros, eu gosto mais deles, principalmente quem tem problema na mente, na vontade, nas emoções. Um deles é da Valnice Milhomes, lá da década de 80. Sim. Personalidades Restauradas. Excelente o livro. É verdade. Excelente para você entender o processo de libertação, de quebra de cadeias na mente, libertação da vontade, cura nas emoções. Excelente. E outra autora que é muito boa é a Joyce Meyer. A Joyce ela gosta dessa área, né? Tem um livro dela que eu gosto de falar para todo mundo ler: Eu e a Minha Boca Grande. Você já leu, né? Não, Eu e Minha Boca Grande. E ela tem um livro chamado No Campo da Batalha da Mente. Sim. É um livro muito forte, apóstola. E essa guerra espiritual hoje que está dentro das igrejas, ela passa por esse nível. Hoje nós estamos lidando com a guerra na mente muito forte. Eu estava comentando com a senhora aqui nos bastidores de uma situação que eu vivi aí há 2 anos atrás, no atendimento, uma situação de pessoas em que uma pastora, líder há muitos anos, começou a ter uma guerra na mente, que ia morrer, que o marido ia casar de novo e ela já sabia até com quem. Meu Deus! E ela estava sofrendo, lidando com isso, e isso era a guerra que ela lidava. E esse tipo de guerra na mente, ela só é quebrada quando eu falo dela. Sim. Esse processo da guerra na mente, ele passa pelo processo lá de Romanos 12:1, renovação da mente, renovação por ano, pela palavra. Nós somos o fruto do que nós comemos. Nós somos o resultado do que nós alimentamos nos últimos tempos. Mas como que é? Você poderia explicar melhor? Eu só sou liberto quando eu falo dessa batalha. Você poderia explicar como que é isso? O espiritual, o espiritual, quando você passa por libertação, ele tem um nível de guerra. Quando a guerra é íntima e pessoal, porque esse nível de guerra espiritual hoje, ele é íntimo, pessoal e destruidor e avassalador na vida das pessoas. Então, a guerra, por exemplo, guerra na mente, vontades e as emoções. Lá em, deixa eu lembrar o texto que eu anotei aqui, fala assim, era Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Esse texto fala assim como a mosca morta. Tem muita gente que possui moscas mortas na sua vida,
que estraga o perfume, que estraga a unção, estilo de vida errado, padrões errados, comportamentos aprendidos, comportamentos repetidos, que o fundamento é espiritual. Né? A pessoa é carne? É defeito de caráter? É, mas há demônios por trás. Então, quando você, por exemplo, você passa pelo campo de batalha da guerra da mente, você precisa falar, você não consegue sair dele sozinho. Quando você tem uma prisão na vontade, você não consegue sair dele sozinho. Quando você tem um problema emocional, é a função da igreja, você não consegue sair dele sozinho. Você precisa ser ministrado naquilo. Aí precisa ter um pastor, um líder que conhece da área para ajudar aquela pessoa. Lógico, porque a pessoa... deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Não serve só um trabalho psicológico. Não. Você vai no psicólogo, o psicólogo vai identificar as coisas e vai fazer você se aceitar. Mas o cristão não tem que se aceitar, ele tem que ser transformado e mudar de vida. Né? Lógico que existem pessoas que precisam do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista, que eu trabalho, eu indico, porque vai ajudar a pessoa a derrubar os castelos. Porque na mente da pessoa ela cria um castelo de cartas. Enquanto aquele castelo não cai, a pessoa não é liberta daquela guerra na mente. Então, esse texto fala, e eu costumo dizer, que a gente traz nas nossas vidas, na nossa mente, desejos e vontades. São os meus santos desejos, as minhas santas vontades, os meus santos pensamentos. E a gente fala, não, Deus entende. E desejos e vontades, de uma maneira ou outra, eles são vistos no mundo espiritual. A gente suprimir não significa que ele não está sendo visto. Entendeu? Então, se eu tenho algo que eu mantenho oculto, se eu vou ocultando, eu vou ficando com aquilo fechado, não significa, eu não sei, apóstolo, se acontece a gente exalar um feromônio, um hormônio, uma luz, uma áurea, eu estou brincando com isso, mas os demônios veem e sabem. Uma aura, né? Hã? Talvez tenha uma aura. Não sei lá, uma cor diferente. Eu vi uma pastora falando que a pessoa tem um negócio que fica roxo. Eu não vou entrar nisso, irmãos. Eu só sei que é visto. A grande coisa que nós precisamos entender é que quando Jesus veio e falou assim: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Intenção, desejo, vontade. Então, como que eu vou quebrar isso? E eu gosto de dizer que isso. São os princípios de principados que as pessoas trazem. As pessoas às vezes não gostam dessa linguagem, mas é a realidade. Aí eu falei, lá vem. É porque desejos e vontades são os princípios de principados que as pessoas trazem na vida dele. Explica isso. Por exemplo, o princípio de principado é difícil. Ok. A pessoa tem para você é uma linguagem normal, mas para quem nunca viu falar disso, já está ficando com a cabeça assim. Ok, você mente. Tem um princípio de principado. Certo. Você tem pensamento impuro que você não consegue vencer, você tem um princípio de principado na sua vida. Ou seja, aquele principado tem este princípio e você tem este. Tem ele no seu corpo, no seu físico. Eu gosto de dizer o seguinte: as pessoas pensam que libertação é somente um poderoso colocar a mão na cabeça e sai todo mal em nome de Jesus e é espiritual. Não. Quando você pega a área da mente, dos desejos, das vontades, são meus santos desejos, minhas santas vontades, e se implica em coisas que se tornaram comportamento repetido, se tornaram vícios. Sim. E os demônios controlam a pessoa através desses vícios que ele tem. Sim. Não é só pôr a mão na cabeça e expulsar. A pessoa precisa mudar de atitude. Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, que é meio... Eu acho que ela não é muito fácil, no meu entendimento. Tem muitas pessoas que mentem, muitas, e mentem sem necessidade, sabe? Eu tinha uma pessoa na minha família que ela saía para comprar algo para casa. E quando ela voltava, ela ia falar o preço que ela pagou por aquilo, ela sempre diminuía o preço, sem necessidade. Não precisava mentir o preço daquilo, sabe? Uhum. Tipo, eu comprei essa água por R$1,50, sendo que ela custou R$2. Porque existia esse vício. E quando a gente falava com ela, ela justificava
que na Bíblia tem muita mentira e é A mentira de apoiado por Raabe, Deus, né? a mentira de Raabe, outras mentiras que Davi mandava fazer e era para proteção do povo de Deus e tal. As pessoas explicam dessa forma. O Velho Testamento, as pessoas não eram crentes. Certo. Eles não tinham Jesus, não tinha o Espírito Santo ali dentro. Eles tinham comportamentos. Ah, porque Deus fez isso. Então, se no Velho Testamento Abraão deitou com Agar, então hoje não podia ficar agariando por aí, estava soltinho. soltinho. É a mesma coisa. Eu não posso criar um padrão de algumas coisas bíblicas. Aquilo aconteceu, um fato ali aleatório. Agora, a mentira, ele é um vício de comportamento. O Velho Testamento é para nós olharmos muito o poder de Deus, as coisas que Deus fez na vida daquelas pessoas, mas o comportamento deles realmente não serve de nada. Tem gente que não gosta, principalmente o apóstolo, ele bate em mim, já me deu às vezes quando eu falo, ele gosta muito de Davi, e eu falo que Davi era um perva. Né? Davi, o homem segundo o coração, Deus se tornou, mas ele teve um estilo de vida, principalmente nessa área, mas era cultura, era o povo. Existe algumas coisas que nós vamos entender. A nossa cultura precisa ser transformada por uma cultura bíblica. E a passagem dessas mudanças interiores é o Evangelho de Deus dentro de nós. É o Evangelho de Deus entrando dentro de nós. O livro de Romanos, ele está ali naquela posição, não é simplesmente porque aprove o escritor ou quem montou o canon da Bíblia colocar naquele lugar. Os evangelhos é Emanuel, Deus conosco. Aí vem o livro de Atos, é Deus vindo morar dentro de nós. Romanos é a transformação do evangelho dentro de nós. Uma pessoa que tem um problema de mentira, ele não tem um poder de Deus na vida dele transformado, ele não foi transformado, ele é salvo. E no Novo Testamento, já logo vem a história de Ananias e Safira, né, que não foi aceita aquela mentira e foi uma coisa muito radical. Né? Radical. Agora, voltando a falar dos desejos e vontades. O que é mais importante para a gente entender aqui é o princípio por trás disso. Os meus desejos e as minhas vontades, a minha guerra na mente, ela é vista no mundo espiritual. É vista. Os demônios leem meu pensamento, não quero entrar nisso. Não vou entrar a ler, mas ele sabe o seu comportamento. Ele sabe a maneira que você se comporta. Ele sabe como o seu organismo está reagindo. Ele sabe que o seu coração disparou. Sabe que te deu água na boca. Sabe que entrou álcool pelos seus olhos. Sabe que aquilo entrou dentro de você. E isso é princípio de principado. Como que eu lido com esses princípios de principado? Eu preciso falar dos meus desejos. Eu preciso falar das minhas vontades. Só assim eu sou liberto. Mas tem que saber escolher a pessoa. Aí que tá o negócio. Porque se falar para a pessoa errada... Não, não. Você não pode. Aí que tá o problema. É a grande maestria de Deus. Homens e mulheres de Deus cuidando de outros homens e mulheres de Deus. Sim. Quando você fala, aquela cadeia oculta, ela é quebrada. Quando você fala e alguém ora com você, põe a mão na sua cabeça, aquilo vem para a luz. Nós precisamos trazer essas coisas para a luz. Davi mesmo escrevendo, ele diz assim, eu tenho trevas terríveis na minha vida, e quão grande elas são. A gente tem trevas e a gente precisa da luz de Deus. A igreja está aprendendo, compreendendo um novo nível de guerra espiritual. Como você lida com esses princípios de principados? Um dia eu fui pregar no discipulado, e numa reunião de pastores e tal, e quando eu comecei a falar do assunto, um querido irmão levantou e saiu, e anos depois ele me contou que ele saiu. Eu falei para ele, você perdeu uma grande oportunidade de aprender, de escutar. Mas se a gente precisa ter o coração aberto, mas vai falar de discipulado, falar do princípio de principado? Sim. Quando Deus começou a me ensinar essas coisas, eu pensei, Deus, como que eu vou lidar com isso? Deus me deu duas armas, discipulado e palavra. Sim. Como que eu mudo o meu comportamento? Leitura bíblica. Eu sou liberto quando eu leio a palavra. Eu sou curado quando eu leio a palavra. Ela entra dentro de mim e me cura. E o discipulado é onde alguém põe a mão na minha cabeça e fala na minha vida. É onde eu libero. E aqueles princípios ocultos que eu tenho, vêm para a luz de Deus e eu sou liberto. Que bênção, que maravilha. Então,
tem solução para os mentirosos. Lógico que tem. Agora, existem algumas pessoas, apóstolo, que... É porque eu peguei a mentira aqui como exemplo, mas eu sei que é tudo mais, né? Existem pessoas que eles têm uma coisa que a Bíblia chama de esclerocardia. O que é esclerocardia? Eu aprendi, se eu estiver errado, depois alguém me ensina. Esclerocardia é o coração empedernido, endurecido, coração de pedra. Existem pessoas que eles vivem uma realidade, que eles fugiram nela. Eu não sei se eles foram para Nárnia, entrou no armário do guarda-roupa e foi para Nárnia. Eu não sei se eles vivem noutra dimensão e tal, mas eles vivem numa dimensão de uma realidade que não é a realidade, e eles vivem aquilo como se fosse verdade. Eles criam uma montagem. Eu chamo isso de um cenário, é como se fosse um filme de Hollywood. Ele tem um cenário, uma montagem, ele vive naquilo como se aquilo fosse verdade. Ele pega, e não adianta você querer quebrar isso. Enquanto a pessoa não passa por confronto, que ele não acha um terapeuta, um psiquiatra, tem gente que precisa até de um remedinho, entendeu? Para ele sair desse nível. É como se a pessoa vivesse uma outra dimensão. Ele tem uma dimensão que ele não consegue se arrepender. De vez em quando eu falo, é quase igual ao psicopata, que o psicopata não consegue entender e se arrepender. É verdade. Né? Mas Jesus... E justifica aquele comportamento dele também. Não só não arrepende, como justifica também. Sou rejeitado, ninguém me ama, ninguém liga para mim, todo mundo me persegue, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo quer isso, todo mundo é assim, todo mundo é daquele jeito, todo mundo é daquela forma. A pessoa vive uma estrutura que não é real. Por exemplo, ontem fiz atendimentos de libertação, atendi uma pessoa muito preciosa ontem, e ele tem um histórico de vida de abandono e rejeição tão grande, que com 12 anos eu fui morar sozinho, por causa de que a mãe morreu, o pai casou de novo e tal. Então um histórico que a pessoa tem, mas eu não posso ser refém do meu histórico. O dia de amanhã é novo, eu preciso ser curado hoje. Esses princípios malignos de principados, esses princípios de marca, essas situações emocionais precisam ser tratadas e curadas. Por exemplo, se eu tenho um discipulador, e esse discipulador meu, por isso que eu falo que precisa saber quem, e ele tem um problema não trabalhado, o tempo inteiro eu vou bater de frente com esse problema dele. É verdade. O tempo inteiro, se ele tem problema de rejeição, se ele tem um problema que ele não lidou na vida dele, ele vai querer o tempo inteiro pedindo exclusividade, né? E o rejeitado, ele gruda em alguém, suga igual aspirador de pó. Por isso que eu falo que essas situações, ela é tratada no discipulado e as verdades têm que ser ditas. As coisas têm que ser trabalhadas. Nós precisamos de um projeto de discipulado saudável, livre de controle e manipulação, baseado nos relacionamentos. Os nossos relacionamentos precisam ser curados. Foi ótimo esse gancho. Por quê? Porque o discipulado é muito importante. Agora, o discipulado também de pais e filhos é muito importante. Você vê, essa pessoa que você citou, ele foi morar sozinho aos 12 anos, é um buraco muito grande que fica nele. Sim. O buraco do amor do pai, do amor da mãe, de morar sozinho numa época tão importante, porque uma criança, um pré-adolescente de 12 anos, ele precisa muito do amor da família, precisa. Então se torna muito difícil, mas não é impossível, claro, ele chegar onde ele gostaria de chegar, não é? Mas e os pais que convivem com seus filhos e não sabem lidar com a guerra espiritual dentro do lar? E tem pai que não sabe, e eles estão na igreja, eles estão ouvindo, e às vezes o filho adolescente está dando trabalho, e ele não sabe guerrear, pega aquele menino, leva para o conselho tutelar. O próprio pai, a própria mãe. É verdade. Eu fico tão desesperada com isso, sabe? A nossa geração, ela foi ensinada a respeitar. Me respeito, não era assim? Nossos pais não eram muito preocupados em amar. Aí, a geração seguinte, que é a geração agora que estão sendo os pais, que são os meus filhos,
eles, se você, mas os meus filhos não têm esse Receberam amor demais. Né? Eu consegui equilibrar isso. Eu não tenho uma boa estrutura de paternidade, mas eu tenho uma boa estrutura de Tudo cura. bem, você conseguiu equilibrar, mas não é todo mundo que consegue. Então, aquilo que a pessoa não recebeu, aí ela quer dar para os filhos e ela não tem limite. Aí que pega. Não é? Quando eu venho com essa estrutura que eu trouxe aqui, foi muito importante que eu me converti e batizei com 12 anos de idade. Em etapas da minha vida, Deus sempre colocou homens, pessoas perto de mim, que exerceram essa paternidade e que me curaram, trouxeram a maturidade, me ensinaram, me discipularam de uma forma ou outra. Pessoas que foram exemplos para mim. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 27 anos de idade. Então foi um processo de cura muito rápido e Deus mudando. Quando eu criei os meus filhos, eu decidi que eu fui pai, eu decidi uma coisa: eu vou ser amigo dos meninos. E vou ter autoridade sobre eles. Sim. Até hoje os meninos sabem, 33 e 31 anos, casados, pai de família. Meus filhos não são santos. Não são. E eu que sei. Né? E não adianta falar, não fez. Eles fez. E muita coisa eu falo para eles, eu não quero saber para mim não ficar com raiva agora depois de 20 anos. Não precisa me contar. Não quero saber. Eu já passei essa fase. Mas desde pequeno, eu me lembro uma cena. O Vitor tinha 6 anos, eu levei no oftalmologista a primeira vez. Eu sentei com ele, e eu conversei com ele, o oftalmologista atendeu ele, a gente conversando com ele, o cara olhou para mim assim e falou assim, eu não sou pai, mas eu quero ter filhos, e eu quero ser assim com meu filho, igual você é com seu filho. Eu falei, por quê? Ele falou, você trata ele como seu amigo, eu tenho confiança em você e você confia nele. Já mentiram para mim? Trocentas vezes. Já aprontaram comigo? 60.615. Já jogaram? Mas eu tinha um padrão, eu falava, não quer? Tudo bem, Deus vai te dar uma experiência. Eu orava e falava, Deus, dá uma experiência para eles. O que segura meus filhos até hoje é eu orar para que eles tenham uma experiência com Deus. E eu falava, Deus, se ele não entendeu o que eu estou ensinando, que tem capeta por trás, que tem, dá uma experiência para ele. É a mesma coisa que eu faço hoje, dá uma experiência. Eles precisam ter uma experiência. Agora, eu nunca tive controle de comportamento. 2 coisas lá em casa era corrigido pesado: mentira e desobediência. Então, mentiu, desobedeceu, tal. Agora, você errou. Eu vejo o Jonas pregando e falando outras coisas. Eu tinha esse estilo com os meninos. O Jonas fala muito hoje uma frase que ele usa muito o que você vai fazer a respeito? Né? Eu tinha isso muito com os meus filhos. O que você vai lidar com isso? A transparência. Agora, há uma guerra espiritual. Nós fomos ensinados a respeitar, não tinha muito amor. Eu aprendi que eu preciso de respeito e eu vou amar. Mas essa geração hoje não está preocupada em ensinar respeito. Eles estão competindo pelo amor dos filhos. Quem se ama mais? O papai ou a mamãe? Se ama mais o vovô ou a vovó? Quem que se ama mais? Não, vem cá, você tem que... competindo com os filhos pelo amor dos filhos. É o contrário. Eu não tenho que competir pelos meus filhos, eu tenho que ensinar respeito e amor por eles. Eu não posso ficar competindo com os filhos. E eles têm que entender uma coisa. Eu vou usar uma linguagem minha de macho, tá? Perdoa aí, as irmãs perdoam. O meu filho casou, separou e voltou para morar em casa. O discipulador dele falou para mim assim... o Vitor voltou para sua casa, o discipulador era o Sérgio. Foi o Sérgio que falou isso para mim, tá? Estou contando aqui porque não precisa ter problema. Você tem, o seu filho é adulto e tal, você tem que respeitar o espaço dele. Eu falei para ele, não. Ele voltou para minha casa, minhas regras. É bom você tocar nesse assunto, porque hoje tem muitos filhos de 30 anos, 35 anos que ainda moram com os pais. E a igreja não preparou os pais para ter filhos adultos em casa, preparou os pais para terem filhos adolescentes. Porque a própria igreja deduziu com 22, 23, 24 anos eles se casam, mas hoje eles têm casado muito mais tarde. E às vezes eles têm 30 anos, 28, 32, ainda não casaram, ainda estão na casa dos pais e as famílias não foram preparadas para isso. Apóstolo, é bom você falar isso. Apóstola, eu não sei se vão concordar muito comigo. Eu tenho uma coisa: minha casa, minhas regras.
o americano ele tem aquela coisa, meu espaço, não entra no meu espaço. Se perguntar para os meus filhos, a gente pode fazer um programa com os dois, se quiser gravar, a gente pode fazer depois, falar sobre paternidade e família. Os meus filhos, eu nunca respeitei o espaço deles. Eu chegava chegando e invadindo. Não. Mas negativo, eu sou pai. E a minha autoridade de pai é essa. Eu te respeito, não te trato mal, vamos sentar. Se eu estou com raiva, espera, que nós não vamos conversar comigo com raiva, nós não vamos brigar, eu estou chateado, você tem que lidar e tem que esperar eu passar. Senão nós vamos ter problema. Agora, eu sempre corrigi, sempre cheguei perto. Agora, não chega, é meu espaço, você tem que... Não, negativo. O meu filho caçula, ele tem um comportamento diferenciado. Primeira vez que ele arrumou uma namorada, porque dois filhos diferentes, duas regras, duas maneiras. Eu cheguei para ele e falei assim, fiquei sabendo que você está orando com a menina, você está namorando, eu preciso saber o que está acontecendo e tal. Ele falou para mim assim, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo para falar, tempo para conversar, tempo para não conversar. O senhor espera que na hora certa nós vamos conversar, pode ficar tranquilo. Eu falei, tá bom. Eu respeitei o espaço dele, porque eu vi que ele estava lidando com a situação que ele tinha maturidade para aquilo. E é uma área que eu tive que entender ele. O tempo dele, tempo dele, a maneira dele. Eu tenho óleo, eu tenho gasolina. De vez em quando o que era óleo vira gasolina, o que é gasolina vira óleo, mas é completamente diferente. Então, essa história dos pais hoje tem que entender uma regra. Pai crente, pai cristão, homem de Deus e mulher de Deus, a autoridade da casa e da família é do pai e da mãe. E hoje, por exemplo... O comportamento em casa tem que ser como os pais querem. Deixa eu fechar a história do Vitor. O Vitor, por exemplo, ele ficou em casa, ele se divorciou, o primeiro casamento dele não deu certo e tal. Ele voltou para morar com a gente e eu falava para ele, não, minha casa, minhas regras. Você pode sair, pode ir quando você... Eu preciso de prestação de contas. Quando você chega, onde você foi, porque até uma situação de preocupação para mim. Até porque os pais também prestam contas. Lógico. Quando eles saem, eles viajam, que dia que vai voltar, que hora que eles vão chegar, por causa da preocupação da família, lógico, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Não é controle e manipulação. Eu atendi uma pessoa outro dia que ela estava com muita dificuldade com o marido. Que o marido é de alta patente da Polícia Militar e ela estava se sentindo coagida, vigiada. Ele cuidava do celular, cuidava das coisas dela, dos trem dela, ela se sentia oprimida pelo marido. Aí eu peguei, olhei a situação, você sabe o que eu estava vendo? Zelo e cuidado, porque ele era envolvido numa área militar séria. E ela tinha que ter proteção. E ela precisava mexer com um bandido, mexer com uma coisa, com outro, um cara conhecido. Aí que eu falei para ela, se você não está lidando com manipulação, o seu marido está tendo zelo e cuidado com você. Não custa nada a ligação, não custa você falar onde você foi, não custa eu estou em tal hora. Eu tenho um hábito com eles, a gente saiu de viagem, a gente compartilha a localização. Então, eu fazia isso. E eu exigia isso dos meus filhos quando eles estavam em casa. Por quê? Por causa da preocupação. A gente precisa saber onde está, que hora vai chegar. E era um tempo que não tinha celular, né? Todo mundo. E aí eu também falava quando nós íamos chegar. E um dia a gente atrasou. E quando nós chegamos tarde da noite, um dos nossos filhos estava lá acordado. Essa é a hora de vocês chegarem? Nós estamos aqui preocupados sem saber que hora que vocês iam chegar. É as coisas... Que bom você sentiu! Agora você viu por que a gente gosta que vocês falem também a hora que vão chegar. Nós não imaginávamos que vocês estavam acordados. Senão teríamos dado um jeito de nos comunicar. Mas foi muito engraçado e serviu de exemplo. Mas os meninos brigam comigo que eu exponho eles. Eu tenho dois. Com o combinado sempre é cumprido. Com o outro, ele sempre extrapolava o combinado, mas eu fazia um acordo, eu sempre falava, o que é combinado não é caro. Você pisou no tomate comigo agora, na combinação passou, você vai demorar para ter minha confiança de novo agora. Você vai ter que conquistar novamente, para eu poder chegar e confiar novamente. Essa estrutura de família, ela é ganha na guerra espiritual. Sim. Tem que orar pelos filhos. Todos os dias, eu oro pelos filhos, eu oro pela minha esposa, eu oro pelas noras, eu oro pelas netas, nominalmente.
É uma guerra dentro da família. Agora você estava falando, os pais, hoje é tudo normal. Bom, o padrão não é tudo normal, o padrão é Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz a respeito? Não, se você não aceitar, eu vou embora. Olha... Normalmente, o filho que já está fazendo essas regras de vale tudo, eu trago minha namorada para casa dos meus pais, eu durmo com a minha namorada aqui, a moça que está fazendo isso, também já tem idade para ir morar sozinho. Tem. O problema é o seguinte, apóstolo, e eu falo isso na minha família, porque é o comportamento que as pessoas têm. Eles estão acostumados a peitar. Sabe o que é peitar? Pá, eu vou. Quantos pastores nossos, que a gente coloca alguma coisa, diz não, fala com ele peita e faz do jeito que ele quer. Quantos líderes nós temos? Quantos homens dentro de casa a gente tem os filhos, você fala pro filho, não faz, ele peita e faz. Às vezes nem fala nada. Não. Né? Nem fala nada. Mas isso é como se ninguém tivesse falado nada. Não, é acostumado a peitar e tem que me engolir. Isso me faz sofrer, faz sofrer muito. Porque nós precisamos vencer essa guerra. A guerra é pela família. Notem uma coisa, apóstolo. Uma coisa que é importante demais as pessoas entenderem. Jesus, ele é o maior exemplo de aceitação na família. As pessoas não percebem que Jesus, ele era filho adotivo. As pessoas não se lembram do pai, né? Do pai. Todo mundo fala da mãe, mas se esquece do pai. Jesus só é o que ele é por causa de José. José, gente, eu assisto Fantástico, eu amo adoção. Sempre que eu fico sabendo que alguém adotou e tal, eu chego perto, eu converso, porque Deus fez conosco, foi uma adoção. Vamos ver com Jesus. Deus vem e promete o Senhor Jesus. Aí só que quando ele nasce de Maria. Aí vem para José, dá um sonho para José e fala assim, José, eu fiz um projeto aí, eu vou trazer um filho, a Maria vai dar à luz a um filho, ele não vai ser seu filho, mas você topa assumir esse projeto para mim? Você topa entrar nele comigo? Eu fico imaginando a proteção que José tinha dos anjos no mundo espiritual. Você falou que tinha, agora imagina Jesus. Até tem duas genealogias, a de Mateus e a de Lucas. É de Lucas, não é? De João. De João. Deu branco. Eu também. Marcos e Mateus. Marcos e Mateus. Uma é na genealogia da Maria. E outra é de Maria. José. Outra coloca Jesus na genealogia de José. Na linha de José. Existem 5 mulheres que são mencionadas na genealogia de Jesus. São 4 descasadas, viúvas, abandonadas, rejeitadas e uma virgem. Tá certo. Entendeu? Assim, tá. Né? E agora voltar aqui. Quando Deus vem e traz Jesus, ele pegou a figura de José como pai e diz para José, dá uma identidade para ele. José foi lá e Jesus se tornou Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José. Quando José dá essa identidade para José, ele deu para ele um povo. Descendência de Davi. Só porque José o adotou, que Jesus pode ser chamado de leão da tribo de Judá, raiz de Davi, raiz de Jessé, como ele é chamado, porque José o adotou. José deu uma identidade para Jesus. Quando Jesus vai para as águas, é batizado. Primeira coisa que o diabo faz, que ele levanta e sai. Veio Satanás até ter Jesus quando ele foi levado para o deserto para ser tentado. E Satanás chegou para Jesus e disse assim, se és o filho de Deus. Que a primeira coisa que ele fez? Colocou em xeque a identidade de Jesus. É verdade. Primeira coisa que é isso. Família é para gerar identidade. Família é para gerar relacionamento. Qual que é a grande guerra da família hoje, apóstola? Guerra pela identidade. Qual que é a grande guerra das pessoas hoje? Brigando para ter uma identidade que não tem. A cultura da igreja, essa guerra espiritual, nós não podemos perder essa guerra, que é a guerra para trazer identidade para os filhos. Pois é, e dependendo do relacionamento que os pais têm com os filhos, no decorrer da infância e da adolescência, os filhos vão gostar muito de ter aquela identidade que foi colocada nele.
Mas dependendo também deste relacionamento, os filhos não vão querer nem ter um nome, porque eu vejo hoje muitos homens que ao se casarem hoje estão abrindo mão do seu sobrenome e pegando o sobrenome da esposa. Por quê? Porque eles não têm satisfação de dizer, essa é a minha identidade. Eu ouvi um rapaz outro dia, a gente conversando de algumas coisas, ele falou para mim assim: bispo, o que eu mais queria é filho de crente, neto de crente, tanto dos dois lados e tal. Ele falou assim: eu já conversei com a minha esposa e que o que eu mais queria era ir lá no meu registro e tirar o nome. Olha aí. Da coisa. Eu não queria nem me lembrar disso. Olha, está rejeitando, né? Por quê? É a minha história. Agora, quando a gente fala de identidade, eu não sou doutor em psicologia, eu não tenho nenhuma formação na área de psicologia e psicanalista. Minha coisa é o prático da igreja, do dia a dia e Bíblia e tal. Mas a gente tem aprendido, se um filho ele tem problema de identidade, é relacionamento paterno. Se ele tem um problema de relacionamento com as pessoas, ele tem um problema com mãe. Porque a mãe que ensina a relacionar, é a mãe que desenvolve o primeiro relacionamento. E querendo ou não, o homem, e eu vejo que as mulheres que são mães viúvas, que são mães solteiras, elas precisam ter uma maestria de Deus para criar os filhos, porque ela precisa entender que o filho homem, aos 7 anos de idade, ele tem que sair do universo feminino. Não é a data, 7 anos agora vai. Não, ele tem que deixar aquele universo feminino e tem que começar a fazer as coisas masculinas. Porque se o menino só vê a mãe, ele vai gostar das coisas de mulher, de roupa de mulher, do sapato, das coisas. Ele tem que ter outro contato, ele tem que ter uma referência. O menino tem que lutar, ele tem que jogar bola, ele tem que fazer algumas coisas que são fazer algumas coisas de homem. É igual, ele tem que ser treinado para aquela coisa que isso vai desenvolver. A gente não está aqui colocando aqui o rótulo que o menino não possa ajudar em casa. Não, negativo. Ele precisa aprender a cooperar nas coisas do lar também. O temperamento da minha esposa é muito forte. E ela é too fast, too furious. Ela não tinha paciência para esperar nada nem ninguém. Então eu vejo os meus meninos, eles faziam, mas no tempo deles. E ela vai esperar o tempo deles, a casa caía. Mas tudo bem. Agora o que aconteceu com eles? Eles casaram. São bons pais, faz comida boa, cozinha, lava, passa, cuida das meninas, pintar cabelo, pintar unha, faz as coisas de tudo do universo da casa. É outra realidade. Querendo ou não, eles aprenderam. Porque hoje são outros tempos. Outros tempos, outra história. Agora, o que a gente precisa entender hoje precisa de ter a cooperação do lar em tudo. Precisa. Né? Só que precisa de ter uma identidade de que ele é o pai e ela é a mãe. É a identidade. É a identidade da casa. Ele traz a proteção. Sim. Ele é o guerreiro. Ele traz a proteção. Mas papéis iguais. Hoje o mundo trabalha por uma identidade de gêneros iguais. Errado com isso? Não, mas a Bíblia fala que o homem tem uma posição de guardador e protetor da família. Ele tem que fazer isso. Ele tem que cumprir o papel. Você trabalhou muito com ela conjugal e você conhece o MMI. Lá no início do ministério, aquelas coisas, eu me envolvi muito com o MMI. A gente lidava com o MMI, ministrava ela conjugal, a gente teve algumas coisas. E na história eu lembro que tinha uma lição chamada papéis. Pois é, tinha mesmo. Né? E a gente usava muito um negócio para determinar os papéis. Eu gostava do exemplo, por isso quanto eu lembro dele. A gente usava balões, escrevia o nome dos papéis, do homem e os papéis da mulher. E o exemplo a gente tirava de um e punha no colo do outro, entregava para o outro e tal. Vai chegar um momento que você não vai dar conta de segurar tudo, alguma coisa vai cair quando você tenta pegar os papéis um do outro. Quando você está com os seus, você dá conta de cuidar. Então os papéis têm que ser bem desempenhados. Agora esses papéis, eles não estão escritos em lugar nenhum. Não. Bom, o ideal é que não esteja. O próprio casal vai descobrir qual é o papel de cada um, né? Lógico. Porque hoje não se estabelece, esse aqui é papel de homem, esse aqui é papel de mulher. Não. Mas o que nós estamos falando aqui é que os filhos precisam ter identidade. Lógico. Eles precisam saber
que naquela determinada hora ele pode contar com o pai. Sim. E naquela determinada hora ele pode contar com a mãe. Verdade. E cada um sendo bem resolvido no seu papel, para que os seus filhos tenham uma identidade ideal, vamos dizer assim, né, no futuro. Vamos partir agora para a guerra espiritual no lar, para isso ficar muito claro na cabeça dos pais, das mães, porque a gente acabou conversando de muita coisa aqui, e eu falei em determinado tempo da nossa conversa sobre as mães que, no lugar de acreditar que ela tem poder espiritual nas mãos, e o pai também, porque a Bíblia fala que o pai é o líder do lar, e esse líder também é um líder espiritual, e principalmente espiritual. Porque às vezes a gente fala isso muito da liderança natural, mas a Bíblia está mostrando que o homem, ele é o guerreiro principal. Eu vou ser puxa-saco agora, tá? Eu lembro de uma frase do Valdemar. Ele dizia assim: você quer curar uma família? Cura o fator macho da casa. Falava ou não falava isso? Falava. Eu escutei isso do pastor Valdemar. Cura um homem, cura o fator macho da casa. É muito mais rápido. Porque se o homem for curado, ele traz segurança, né? Isso. E toda a casa fica muito harmônica. Quando nós começamos falando de guerra na mente, vontade e emoções, área maligna que prende. Lá dentro da família é onde as crianças e os pais começam a ter a mente, a vontade e as emoções presas. É o primeiro núcleo de relacionamento. Então nós precisamos também, além de um discipulado substancial, nós precisamos de um trabalho com kids, com crianças substancial, com adolescentes e com famílias, com jovens. Nós precisamos ter uma estrutura de casais que vai trabalhar essas faixas etárias, porque o trabalho com essas faixas etárias quebra essa estrutura maligna dentro das culturas que vem passando de geração por geração, porque a coisa é cultural, né? Aquela coisa, essa é a cultura, foi recebido assim. Então o trabalho com criança tem que ser lá embaixo, forte, nós não podemos perder tempo. O trabalho com adolescentes tem que ser centrado, o trabalho com os jovens, nós não podemos perder isso. E com as famílias, se nós estruturarmos as famílias, nós começamos a ganhar todas as guerras que nós estamos lidando com ela dentro da igreja. Eu estava até ouvindo um podcast que eu até passei para você. Eu não ouvi ainda. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, por exemplo, nós temos pedido ao Senhor que traga o avivamento para a igreja. E isso, o avivamento de hoje, ele vai virar num processo. Não é uma onda que vai chegar de uma vez, ele virá num processo. Então, nós temos que trabalhar quem? As crianças e os adolescentes. Porque provavelmente quem vai trazer o avivamento para a igreja daqui 10, 15 anos é aqueles que são hoje adolescentes e até crianças. Então, nós precisamos, como igreja, trabalhar muito as crianças e os adolescentes e como família também. Trabalhar muito, orar muito pelos nossos filhos, pelos nossos netos, porque eles serão as pessoas que trarão o avivamento da igreja, para preparar a igreja para a volta de Jesus. Essa geração pós-moderna não é uma geração que vê fato e argumento e aceita. É uma geração que precisa ter experiência. Então nós precisamos orar para que eles tenham uma experiência de salvação. Cedo. Experiência com Deus. Não é ensinar uma religião. Não. Experiência de transformação. Experiência com Deus. Pois é. É muito bom isso. E nós falamos sobre guerra. Começamos na mente lá. E eu quero fechar aqui falando da família. Nós entramos por isso que existe uma guerra na família. E para essa guerra ser na mente, na vontade das emoções, ele passa por uma estrutura. Quem tem uma boa estrutura de família, ele não vai ter prisão na vontade. Ele não vai ter prisão na mente. E a guerra dele vai vencer ela fácil, porque ele tem uma boa identidade. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe que ele tem proteção. Ele sabe que ele tem cuidado. Meu filho caçula, os meus meninos passaram por uma época de guerra espiritual que eles tinham muito medo à noite. Não sei por que o pai deles faz não hora, mas o capeta não é essas coisas. Teve uma vez que eu fui para Cuiabá e lá me deram uns livros
sobre reiki, tal, massagens e tal. Eu trouxe os livros, dei uma olhada e pus numa cômoda que tinha no quarto dos meninos. E o Renan ficou mais de 3 meses tendo pesadelo à noite. E a gente não aguentava mais. E eu sempre tive algo em casa. Os meus filhos nunca chamavam a mãe. Eu falava para eles, vocês não vêm para minha cama. Pode me chamar a hora que for, que eu vou. Eles sabiam que eles podiam me chamar. Eu ia. Cansado, não cansado, podiam contar comigo. E eles têm essa estrutura. Pode chamar, que eu vou. A hora que for, pode ligar. Os meninos, hoje eu falo espaço na hora, prazo, pode ligar, pode chamar, que eu vou. E a gente orando, a gente não sabia, estava difícil. A Dina um dia estava lavando a garagem em casa, ela falou, Deus, eu não aguento mais isso. Como que eu vou resolver isso? Deus falou para ela, são os livros que Eurípides trouxe de Cuiabá. Tirei os livros, orei, limpei, acabaram os pesadelos e a guerra em cima do Renan. Crianças são atormentadas na guerra espiritual. E por isso que o pai precisa orar. Se você trabalhar isso dentro da sua casa, eles vão ser pessoas que vão ter uma vontade forte, uma personalidade firme, não vão ser vaquinha de presépio, eles vão ter a personalidade deles, eles vão saber pensar, eles vão saber entender, eles vão saber escolher, mas a base é lá dentro da família. Guerra na mente. Eu quero ler um texto que ele está muito conhecido no Brasil hoje, porque o Jair Bolsonaro, o presidente, fala muito dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem algo importante aqui para falar sobre esse texto. Diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro, para conhecer a verdade tem que ser discípulo de Jesus. E essa verdade aí não é a verdade normal do mundo. Não. É Jesus, né? É de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que o povo judeu olhou para ele e respondeu assim. E eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como vocês podem dizer que seremos livres? Jesus, eu digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Olha o que está dizendo. Se você olhar esse contexto aqui, o povo de Israel nessa época estava debaixo do jugo e do chicote de Roma. Tinha passado pela Babilônia, pela Pérsia, tinha passado pelos... Aí vinham os gregos, veio Roma, tinha passado aqueles, eram escravos. Você só é livre a partir do momento que você reconhece que você é escravo, que você tem uma área que é presa. Libertação, essa área, você precisa reconhecer que você tem a prisão. Sim. Na mente, na vontade, nas emoções. Essa é a guerra íntima. E essa guerra íntima passa pelo seio da família, dentro das casas, dentro das famílias. E ficar escondido com essas verdades, você vai ficar passando a mão na cabeça de demônio. Amém. Vamos então, nós temos que encerrar o programa. Eu queria que você orasse pelas famílias. Amém. 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 Senhor, diante do teu trono, nós entramos pelo novo e vivo caminho que é pelo sangue de Jesus. É o caminho eterno de acesso ao Senhor. Pai, eu quero orar agora pelas casas, pelas famílias. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está nos ouvindo, pela mente, pela vontade, pelas emoções. Senhor, abre portas agora. Abre o entendimento. Abra, Senhor, para que essas pessoas conheçam e reconheçam o teu senhorio. Pai, eu oro agora quebrando toda a cadeia e estrutura na vida dos pais, das mães, das famílias, nos homens e mulheres de Deus que estão nos assistindo. Pai, sabemos que os nossos filhos possuem vontade forte. Por isso, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor nesta hora,
entra agora e trabalha na vida deles, entra agora e muda a vontade deles por uma vontade submissa e controlada pelo Espírito Santo de Deus, por uma mente limpa e controlada pelo Espírito Santo de Deus, pelas emoções saradas e curadas, alinhadas com a palavra de Deus. Pai, eu oro agora, entrando em cada casa, em cada família, recolhendo e limpando toda a atmosfera. Pai, nós recolhemos o lixo do mundo, do pecado, da carne, o lixo das mídias sociais. Limpamos agora a mente. Senhor, todo padrão fora da palavra seja quebrado agora no poder do nome de Jesus, e que se estabeleçam a cultura do reino, a cultura do Senhor, a cultura do amor, de honra, de liberdade, de servir uns aos outros. Ministramos nas casas, nas famílias, uma cultura nova, uma cultura trazida pela palavra de Deus. Sejam fortalecidos na cultura do reino, que a palavra do Senhor entre agora na vida dos pequeninos. Pai, eu oro pelo trabalho feito com crianças, eu oro agora pedindo ao Senhor, visite essa geração, visite, Senhor, os kids, os juniores, os adolescentes, aviva, Senhor, e dê para eles uma experiência de transformação, uma experiência de salvação, uma experiência de vida nova, uma experiência de alegria, uma experiência de pertencer ao teu reino. Que eles conheçam Jesus, que eles conheçam Jesus, que os nossos filhos conheçam Jesus, e que o Espírito Santo de Deus entre agora em cada casa, em cada lugar, em cada família. Quebre agora toda a guerra íntima, Senhor, tudo que entrou separando os pais dos filhos. Senhor, que o Senhor venha debaixo da unção do Senhor, a unção profética, e restaura o espírito de Elias, restaura nas casas, nas famílias a unção de Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Nós queremos ter famílias curadas, queremos famílias saradas, queremos famílias transformadas, queremos famílias mudadas, queremos famílias cheias do teu Espírito, para a glória e louvor do teu nome. Eu oro agora por saúde, eu oro por cura, eu oro por transformação nas famílias. Visita agora, Senhor, libera armas do Senhor para o pai, para a mãe que precisa guerrear pelos seus filhos. Senhor, eu oro agora para que os filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor sejam alcançados, que se convertam, que conheçam a Jesus, que perdoem. Pai, eu oro agora por aqueles homens e mulheres de Deus, filhos criados nas igrejas, que estão feridos, magoados com líderes, magoados com pastores, decepcionados, Pai, que eles sejam alcançados agora e sejam curados e transformados para a glória e louvor do teu nome. Profetizo que sua casa será cheia do poder de Deus, que a sua família será cheia do Espírito Santo, e que seus filhos terão a alegria em estar em sua casa, debaixo da sua autoridade e debaixo do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bom. Muito obrigada, Bispo Eurípides. Foi ótimo essa conversa. Aprendi muito. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante. E semana que vem você vai ter mais uma conversa de sofá muito agradável de se assistir. Que Deus te abençoe. Um abraço para você. Tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe.